Olá! Hoje, na nossa sexta de história, nós vamos dar continuidade ao post da semana anterior que falava sobre a escravidão no Brasil. Nessa semana, nós vamos dar ênfase às leis abolicionistas. Entre todas as nações do continente americano, o Brasil foi a última a dar fim ao regime escravagista. Sabemos que isso aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, exercendo as funções de chefe de Estado no lugar de Dom Pedro II, que estava fora do Brasil, sancionou a Lei Imperial número 3.353, conhecida como Lei Áurea. Sabemos também que a abolição, advinda com a lei, foi fruto de uma constante luta travada por grupos abolicionistas de diversas matizes. Esses grupos tornaram-se muito ativos ao longo da segunda metade do século XIX e eram integrados por jornalistas, políticos e advogados. Entre as principais personagens históricas atuantes no abolicionismo brasileiro, a gente pode destacar o Luiz Gama, José do Patrocínio e o André Rebouças. As leis abolicionistas, decretadas entre 1850 e 1888, fizeram parte de um esforço das elites em realizar o processo de abolição da escravatura de maneira gradual. As leis abolicionistas são, como conhecemos, a legislação que promovia a emancipação dos escravos de maneira gradual. Elas foram aprovadas entre a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e a Lei Áurea, de 1888. As leis aprovadas nesse período foram as leis do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. Ambas foram resultado da movimentação dos abolicionistas, assim como da reação de escravocratas. O tráfico de escravos era essencial para atender a demanda por escravos aqui no Brasil. E com a sua proibição, a tendência era de que a população de escravos fosse reduzindo gradativamente, até a abolição acontecer, uma vez que não haveria renovação dessa. Ainda assim, os escravocratas fizeram de tudo para que essa transição fosse a mais lenta possível. As leis abolicionistas, portanto, estão em parte dentro desses esforços de impedir que a abolição acontecesse de maneira imediata e irrestrita e de promover determinados avanços para conter a força do abolicionismo. A proibição do tráfico, de toda forma, é um momento importante, pois o Brasil finalmente atendeu às pressões da Inglaterra pelo seu fim. Isso aconteceu porque os ingleses passaram a pressionar o Brasil a partir da Lei Bill Aberdeen. O clima ruim entre as duas nações levantou discursos inflamados e, para evitar uma guerra, foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz. Poucos anos depois, em 1856, o tráfico de escravos africanos no Brasil havia sido zerado por meio da intensa repressão do governo contra essa atividade. Na década de 1850, o debate político foi dominado pelas questões relativas à implementação da proibição do tráfico ultramarino de escravos. Na década de 1860, os únicos locais da América que ainda permaneciam com a utilização do trabalho escravo de africanos, além do Brasil, era Cuba e Porto Rico. A péssima repercussão internacional, somada às revoltas de escravos, por exemplo, como aconteceu no Haiti, com a Revolução Haitiana, também conhecida por Revolta de São Domingos, foi um levante liderado por escravos que eliminou a escravidão que a França impôs aos territórios caribenhos, assim como a sua independência, tornando-se a primeira república governada por pessoas de ascendência africana aqui nas Américas. A ideia era realizar a transição para a abolição por meio de lei e não por meio de uma revolução, como tinha ocorrido no Haiti. Essa legislação faria uma transição gradual para atender os interesses da elite econômica brasileira, e desse debate surgiu a primeira lei abolicionista, a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi oficialmente aprovada em 28 de setembro de 1871. Essa lei decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. O dono dos escravos que tivessem filhos tinha, porém, a opção de escolher quando daria liberdade de fato a eles.
A opção tratava que o senhor de escravos poderia permanecer como tutor dos filhos de escravos até os 21 anos e aí ele seria obrigado a libertá-los, sem receber qualquer tipo de indenização. Havia a opção também do senhor de escravos libertar os filhos de seus escravos com 8 anos de idade, e nesse caso ele receberia uma indenização de 600 mil réis. Essa lei nasceu de um estudo promovido por José Antônio Pimenta Bueno, acerca da emancipação dos escravos. Após esse estudo, Pimenta Bueno propôs uma lei estabelecendo, primeiramente, a emancipação dos seus filhos. Essa proposta seguiu uma tendência que foi adotada em grande parte na América Latina, de promover a abolição gradualmente. A ideia, como já apresentada, era promover a abolição do Brasil por meio de lei e impedir que acontecesse por meio de revolta de escravos. Naturalmente, os escravocratas não gostaram da proposta porque afirmavam que a legislação serviria de incentivo à revolta de escravos contra seus senhores. Os abolicionistas mais radicais também não gostavam da lei, pois defendia que a abolição deveria acontecer de maneira irrestrita e imediata, isto é, sem transição gradual. Defendiam também a ideia de que os senhores de escravos não deveriam ser indenizados. O grande ponto de divergência na lei, enquanto ela era debatida, foi a questão da indenização. Os escravocratas não abriam mão de ser indenizados pela liberdade dos filhos de escravos, e por isso ficou decidido que seus filhos fossem libertados aos 8 anos de idade. O senhor de escravos receberia uma indenização de 600 mil réis. De toda forma, como a lei foi aprovada, decidiu-se pela libertação dos filhos dos escravos nos moldes citados. Outra determinação importante foi a criação de um registro nacional, no qual os senhores de escravos deveriam, obrigatoriamente, matricular todos que tivessem sob sua propriedade. Por consequência, os escravos que não fossem matriculados seriam considerados livres. Por meio da lei do ventre livre, os abolicionistas acharam espaços para atuar energicamente na justiça brasileira contra os senhores de escravos e frequentemente vasculhavam os registros atrás de irregularidades. Assim, era verificado se a idade dos escravos registrados era correta, se eles estavam de fato registrados. Com o crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, foi notável e a causa foi abraçada por diferentes classes sociais aqui no Brasil. O fortalecimento do abolicionismo fez crescer as ações de resistência contra a escravidão, fossem elas legais ou ilegais. O fortalecimento do movimento de libertação gerou uma reação conservadora, e a lei dos sexagenários foi um reflexo disso. Essa lei concedia alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, mas possuía condições rígidas. Os escravos beneficiados com a libertação deveriam trabalhar por 3 anos para os seus senhores, como forma de indenização. Além disso, tal lei proibia de mudarem de cidade, no qual haviam sido alforriados, durante um período de 5 anos. Essa lei também estipulava o preço desses escravos como o máximo no registro nacional. Essa lei foi considerada um retrocesso pelos abolicionistas, porque retardava o avanço da causa. Não obstante, os esforços dos escravocratas não deram certo, pois a resistência à escravidão continuou crescendo e resultou na Lei Áurea. A Lei Áurea foi decretada em 13 de maio de 1888, depois de ter sido aprovada no Senado e assinado pela Princesa Isabel. Essa lei decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil e foi resultado da forte pressão popular sobre o Império. Por meio dela, cerca de 700 mil escravos conquistaram sua liberdade.